Muito bem, prazer mais uma vez estarmos para conversar. Hoje falo com Ronaldo Guerra, que é diretor da TPG, Lixeria, e também já conhecido, conheço há muitos anos. Espero que você tire proveito. Aproveite aí então a nossa conversa, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e também de assinar o sino de notificação, tá bom? Obrigado. Então tá, Guerra. Quanto tempo aí a gente já se conhece, né? Muito tempo, né? Já faz um tempinho aí que a gente não se fala, e agora um pouco mais difícil, né, pessoalmente, mas o bom da tecnologia é isso, né, que você pode interagir agora principalmente com esses programas, né? É. E você começou no mercado, Guerra, há quanto tempo? Você começou pelo Senai mesmo. Antes do Senai, você fazia o quê? Jogava bola na rua? Não, eu Era conheci o bem Senai, novo. de uma forma, eu fazia estava na oitava série, né, antes o curso Senai era o curso técnico, era colegial técnico, né, e eu não sabia muito bem o que fazer, né, depois do término, né, do ensino médio aí, né, desculpa, do No ginásio? fundamental, né, que antigamente era o ginásio ali, né. Então, eu começava a pintar, eu comecei a fazer tela manualmente de silk e de camiseta de rock, estampava as telas e ia vender na escola. Hum. Então, naquele momento já tinha assim um tino para negócios e começava a vender camiseta ali da escola, né? E um professor de português me falou assim: olha, você que gosta dessas coisas de estampar, né, de impressão, de estamparia, teve um menino que passou por aqui, né, na nossa escola, e ele fez um curso de artes gráficas lá no Senai. E hoje ele está muito bem na indústria. Por que você não dá uma olhada, né? Ele falou, acho que fica lá na Bresser e tal, mais ou menos. Me deu mais ou menos a direção. E, bom, eu fui atrás, né? Então, marquei aquele dia lá para conhecer a escola, a visita. Eu lembro que acho que era até a Lina, que era orientadora educacional, mostrou a escola para nós ali. E eu já fui direto, né? Tinha um setor de silk ali, queria fazer tela para silk screen. Mas quando eu vi a escola, eu falei, nossa, é gigantesco esse negócio aqui, né? Bom, prestei ali o processo seletivo, que era bastante concorrido, né, na época, acho que você lembra disso, né? Sim, muito. E eu... Que ano que foi, Guerra? Então, o que aconteceu naquele ano? Eu prestei o processo seletivo, isso foi em 82, para entrar na turma de 82. E eu bombei na oitava série, porque, por incrível que pareça, eu bombei não, e aí não deu. E só que eu passei no Senai, eu entrei na lista ali de aprovados. No ano seguinte, eu fui de novo, lógico, né? Fiz o repeteco ali da oitava e entrei para a lista do suplente, por incrível que pareça. No ano eu passei, o outro eu fiquei para suplente. E eu lembro que a lista de suplentes, eles chamaram 21 suplentes e eu fui o 21. Puta, assim, passei no, né? Mas é lógico, fiquei super contente porque era a escola que eu queria, né? Entrar ali, era a escola, era o que eu queria fazer, de uma certa forma, né? Então A foi em princípio, 83. estampar a camiseta, mas depois o mundo, de uma certa forma, para mim, se abriu aí, né? Em termos de artes gráficas. E, bom, é isso, né? Então, você entrei na escola em 83. Eu lembro que você estava na escola em 83, já no terceiro ano, é isso, né? É isso mesmo. E via por ali. Eu não sei se você é da turma do Elcio, do Wilson Paduan, não lembro, né? Se você... Não, o Paduan é uma turma mais velha que eu, e o Elcio, sim, é da mesma turma que eu. Somos Mas eu não exatamente. lembro do Elcio na escola. Eu lembro da sua fisionomia na escola ali, né? Eu estava no primeiro ano, eu lembro que você estava no terceiro ano. Uhum. Então, em 83, eu entrei na turma de 83 e em 85, no final de 85, nós fomos para o estágio ali, né? Eu já comecei o estágio no final de 1985, Uhum. já direto na Unipac, né? Então, a história da Unipac também era uma das maiores empresas de embalagem aqui de São Paulo, né? E fazia a impressão de pôr extrusado, Sim, Luca atendia Barreto. Sadia,
antigão, né? O proprietário era o José Maria Batlet, uma enorme empresa, né? E na época eu fui fazer entrevista. Eu lembro que tinha um menino lá, o Ronei, que era da minha turma. O irmão dele, acho que era da segunda turma do Senai, ali, 1973, ou mais ou menos assim, né? 72, alguma coisa assim. E ele fez a entrevista e o pessoal recusou, né? E aí eu lembro que o Marco Vai e o Sérgio Vai me falaram, olha, tem uma vaga para flexografia, né? A gente, na época, nós passamos pelo curso de flexo, mas a informação que era muito maior ali era de rotogravura, a flexo era basicamente... A gente não tinha tantas aulas de flexo, né? Mas me falaram na época do estágio, falou, olha, você tem um estágio ali para flexo. Você tem interesse? Eu falei, tudo bem, não tem problema. O Ronei, né, acho que era o Ronei, falou, o Ronei foi rejeitado ali não na entrevista, né? Aí eu falei, bom, tudo bem. Depois me explicaram por quê. Porque o irmão dele estava envolvido numa empresa de embalagem, né? E ia ter conflito de interesse nesse sentido, né? Então, de uma certa forma, não quiseram contratar esse menino aí, né? E eu acabei, né? Falei, ó, vamos lá. E acabei conversando com o pessoal lá e fiquei fazendo estágio, né? Na Unipac. O estágio era de quê? Fazia o quê no estágio? Então, na época, eles estavam precisando principalmente o gerente de produção, de uma pessoa que pudesse dar apoio ali para ele, né? Ele estava bastante sobrecarregado ali com algumas funções, e eu já fui direto para uma função de coordenador, né? De uma certa... É lógico, no começo fui até impressor ali, mas já fui meio que um apoio, né? Para técnico, para a área, para a produção. E no final do estágio, sei lá, alguns meses depois, eu já era o supervisor da fábrica, né? De uma certa forma. E o Odilon, que era esse gerente ali, ele já tinha um projeto de coordenar outra fábrica do Batlet, né? Então, da Unipac. E eu fiquei ali como coordenador de produção e assumi toda uma responsabilidade na questão de extrusão, impressão, acabamento, né, expedição, tudo ali, né? Era muito jovem, né? Então acho que foi uma carga assim de não só de informação, mas de responsabilidade bastante grande para aquele momento. E bom, segui adiante aí, né? Por algum período até que. Mas você ficou quanto tempo quanto tempo você ficou lá? 3 anos e meio, mais ou menos. Ah, ficou um bom tempo. E aí, eu já estava fazendo faculdade ali na São Judas e comecei a cruzar com o Vanderlei Procida na faculdade, né? Ele estava fazendo São Judas, eu não lembro que curso ele estava fazendo. E aí ele me falou o seguinte, olha, oi, Ronaldo, né? Vai surgir uma oportunidade de dar aula, né? Para ser instrutor lá de flexografia no Senai, na área de flexo, né? Você que está envolvida bastante desde a época do estágio, tal, bastante tempo aí já com flexografia, você tem interesse de ser instrutor? Eu falei, olha, não sei, acho que é interessante, né, a proposta, né? E fiquei pensando ali, né? E acabei fazendo uma entrevista com o Vanderlei depois e com o Guglielmetti, né? Acho que também na época ele ainda estava no Senai. Francesco. E naquela época, depois, né, descobri que você e o Figueiredo, vocês estavam se movendo para o setor de rotogravura, né? Sim. Cada um numa função, né? Ali, talvez o Figueiredo na área de provas, ou coisa assim, e você na gravação, né? De cilindros. Sim. E essa vaga ia surgir ali. Então, eu acabei fazendo entrevista, fiz o teste ali e fui aprovado, né? No processo seletivo. Naquele momento eu imaginava que era só uma vaga, né? Não achava que era 2 vagas. E depois descobri que eram 2 vagas e o meu companheiro de trabalho ali era o Sérgio Simone, né? O Sérgio que ficou comigo ali durante 5 anos, ou quase 6 anos, trabalhando junto, né? Um bom parceiro e hoje ele é meu fornecedor, né, de matéria-prima. Então a gente teve um relacionamento bastante
assim, não só da época do Senai, mas até hoje, né? Uhum. Muito bom, muito estreito, né? Meu amigo, né? De uma certa forma, assim, companheiro, né? Então a gente vira e mexe. Lógico que ele está um pouco distante hoje, né? Porque ele fica alternando, às vezes vai para Santa Catarina, vem para São Paulo, Uhum. mas a gente faz uma boa dupla aí Tá na Soleflex, né? É. Diretor da Mas Soleflex. é isso, né? Então, assim, a minha carreira, de uma certa forma, até o Senai foi, né, assim, como profissional na área do setor de embalagem. Depois eu fui para a escola dar aula. E em 94, então isso foi de 89 a 94, finalzinho, quase 95, Uhum. quando a Dupont me chamou a princípio para trabalhar na área de técnica, né, como eles chamavam de TR, que era Technical Representative, né, e então eu ingressei na Dupont em 94, no final do ano de 94, e fiquei até 2014, 20 anos na divisão de Cyrel, Uhum. polímeros, né, na divisão de Cyrel, aí com outros profissionais que estavam lá naquele momento, né, o Rui Nelson, e, bom, e aí, lógico, né, pude viajar, pude aprender algumas coisas também dentro da Dupont, né. Deixa eu comentar uma coisa. Você falou ainda voltando um pouquinho no Senai, o Toledo comentou comigo que você que incentivou ele a entrar lá como instrutor, né? No Senai, muito tempo É, atrás. naquela época, em 89, eu acho que a Biflexo começou em 89 ou 90, né? Mais ou menos nessa, eu não lembro muito bem, né? Se foi em 90, né? Nessa fase aí, né? 89. 90. É, o, a Biflexo surgiu a Biflexo nesse período, né? Através do Nelson Teruel. A ideia, a princípio, da Biflexo era ser uma associação, perdão, uma associação não só de flexo, mas uma associação de rotogravura também, Uhum. porque algumas empresas dentro desse segmento tinha né, eles tinham equipamentos, máquina, impressoras de roto, e começou com uma entidade para que essa entidade se fortalecesse principalmente no segmento de papel. Então, você tinha ali Nelson Teruel, o próprio Júlio, né, da Max Papel, hoje, que é né, que está ali na Biflex, o Julinho. Que mais? H7. Abeto, H7. Então, toda essa turma, eles queriam, de uma certa forma, criar uma associação para fortalecer principalmente o segmento de papel, porque estavam perdendo o mercado, de uma certa forma, para o plástico, né? Mas, no final, eles acabaram se rendendo, né, de uma certa forma, para o segmento de impressão de plástico, de alguns, né? Não todos, mas assim. E a associação também mudou o perfil, né? Assim, ela não ficou só não é só uma associação só de flexo, só de rótulo, né? Acabou mudando um pouco o perfil. Como boa parte ali dos fornecedores dentro da associação que tinha interesse que a associação crescesse, eles estavam muito mais ligados à flexografia do que à rotogravura. Então existia um certo lobby ali, né? Principalmente pelos grandes, por exemplo, Dupont, 3M e outros, né? Que tinham interesse em promover seus produtos dentro da associação. A associação começou a caminhar muito mais para o segmento de flexo do que de rotogravura. E, em algum momento, ela se tornou uma associação de flexografia, principalmente quando se associou à FTA dos Estados Unidos, né? Então, virou um braço aqui da associação, aqui no Brasil, da FTA. Quem cuidava na época da FTA era o Miguel que era o fabricante de máquinas, né? O Miguelão lá da Thunder. Uhum. E depois houve uma passagem aí, né, do bastão da Thunder, né, do Miguel para o Nelson Teruel na época, né. Eu participei aí desse evento, que acho que foi no Terraço Itália ali, onde oficialmente o pessoal, né, ficou responsável pela FTA aqui no Brasil. Uhum. Então, eu peguei basicamente toda essa mudança, né, no nascimento da Biflexo, toda essa mudança aí, né, do mercado e o crescimento da flexografia, bem no começo.
realmente um boom, né? Principalmente quando a gente teve a mudança aí de governo, né? Acho que o Fernando Henrique teve uma estabilidade econômica, e aí todo mundo começou a usar fotopolímero, a DuPont, anos mais tarde, lançou a tecnologia de gravação digital. Então, assim, nos anos 90, nós tivemos um crescimento, assim, exponencialmente, né, da Flexo, né? Assim, até começo dos anos 90, 2000, foi um boom gigantesco, né? Muita gente investindo em máquina, impressora, a vinda da tecnologia digital, alguns players aí. Oi? Gearless também. As máquinas também subiram tecnologicamente. Assim, eu acho que o momento que teve realmente uma expansão muito grande de tecnologia, não que hoje não tenha, né? Mas assim, de muita novidade, foi, eu acho que nos anos 90 e no começo dos anos 2000 ali, né? Porque nós tivemos, sei lá, era muita palestra para falar de Anilox gravado a laser, falando do Dr. Blade, tudo era novidade, né? Dr. Blade, Anilox gravado a laser, máquina gearless, fotopolímero digital. Então era, sabe, tava chovendo tecnologia, muita coisa, né? Pipocando ali naquela época, né? É lógico, né? Muita coisa novidade, então um tempo de adaptação foi necessário aí para muitas empresas, né? Conviver principalmente com chapa digital, Anilox gravado a laser. Então, hoje eu acho que basicamente a gente está consolidado com todas essas tecnologias. Não tem mais volta, não tem mais talvez uma discussão assim, não é bom, não. Hoje está bastante consolidado tudo isso, né? Mas naquele momento era muita coisa, né? Era, por exemplo, máquina expositora OLEC, aquela que fazia luz pontiforme ali, né? Tentando fazer um ponto mais, com o ombro mais fino, tal. Então, muita coisa, né? Mas realmente a tecnologia digital consolidou. A gravação de Anilox, a laser de alta lineatura e também com BCM mais alto, foi consolidou. Que mais? As chapas finas também, né? Então, assim, a gente estava saindo de chapa de 2,84, até mais, né? Para chapas mais finas, né? Eu lembro que naquele momento, ali nos anos 90, as empresas não estavam preparadas para essa mudança, então, porque tinha que mudar por exemplo, eu tinha uma máquina para 2,8, aí queria fazer 1,14, tinha que trocar todos os meus cilindros. Então, assim, uma forma da gente rápida de mudar isso foi usando engrenagem, por exemplo, a engrenagem que tinha módulo 3, a distância de um dente para outro é 1 centímetro, né, 10 milímetros, módulo 3, você tirava ali a engrenagem de 40 dentes, né, passo de impressão 400 milímetros ou 40 centímetros, você tirava lá a engrenagem de 40 dentes, botava de 39 e podia usar a chapa de 1,14. Era uma maravilha. Parece então, fácil, né? Mas naquela época não tinha... Mas é lógico, né? O pessoal falou, não, mas aí eu perdi o cilindro 40, e agora? Não tem mais o 40? Eu queria imprimir um 14 no 40. Meu amigo, aí você tem que fazer cilindro, né? Infelizmente. Então, assim, realmente, os anos 90, comecinho dos anos 2000, foi toda uma mudança, assim, de conceito, mas, assim, de tudo, né? Não só de Anilox, porta-clichê, Dr. Blade, tipo de tinta, né? As tintas também melhoraram bastante. Então, a gente realmente deu um salto de qualidade. As empresas começaram... Quem tinha uma Roto começou a olhar a Flexo realmente com bons olhos, né? Então, assim... E a gente viu bastante empresa. Por exemplo, você pega... Vou dar um exemplo aqui. A Mazda, né? Só tinha rotogravura. Naquela época, investiu em flexografia. Sei lá, você pode lembrar aí, dentre, sei lá, outras empresas que tinha Roto e começaram por exemplo, Zaraplast, né? Investiu em flexo. Então, muita gente viu uma grande oportunidade em flexografia. E enxerga isso até hoje, né? Então, eu acompanhei tudo isso assim de perto, né? Não parece que é tão distante assim, né? Parece que foi ontem, né? Mas se a gente analisar, sei lá, já se passaram 25 anos, né? Ou mais, né? Mais ou menos isso, né? Havia, na verdade, um período em que a gente achava que tudo era possível.
alguma transição, como você falou. Ah, tem o módulo 3, eu preciso de um módulo 1,5, vamos trocar. É, Só que eu preciso dos mesmos 400 de passo. Tá bom, põe dois dupla face. A gente então, experimentava de tudo. Aí eu é, concordo com você. Anos 90 foi um boom de desenvolvimento, anos 2000 foi para consolidar também e ver que não dá para fazer muita gambiarra na Flex. Se você é, tentar fazer as gambiarras, não vai dar muito certo. E aí começou uma turma a se distanciar, né? Equipamentos, por exemplo, sendo mais é, exigentes. E tem o movimento do Sul também, que era, você falou de chapa mais fina, que é o pessoal lá do Sul, Santa Catarina, começou com a Canguru, usar é. chapa 0,76, né? A história mais ou menos dessa chapa aconteceu o seguinte: a DuPont tinha uma chapa para aplicação de verniz em offset. Ela tinha dois tipos, o 0,70 e eu não sei se era 0,66, já era o 0,76, né? Porque era o 30 mils, né? Que a gente chama 30 milésimos de polegada aí, né? E o 0,45, que era 1,14. O 0,30, ele era aplicado, ele era usado na offset para aplicação de verniz. E 1,14 também. Um você colocava no lugar da chapa e outro você usava no lugar da banqueta. 1,14 no lugar da banqueta e o 0,76 no lugar da chapa. Bom, e aí é lógico, né? Quando eu lembro que parece que foi uma turma lá para os Estados Unidos e viu esse tipo de material, principalmente da Canguru, e falou assim: eu quero que a Dupont continue produzindo essa chapa para nós, porque eu tenho interesse, eu achei interessante e tal. Fizeram os testes aqui no Brasil, ela se mostrou muito bem. Na época, e sempre teve, né? Uma chapa de praticamente quase 90 short de dureza, né? Uhum. Extremamente fina, o ganho de ponto muito pequeno, né? Então, praticamente um letterpress na flexografia. E aí, os resultados foram fantásticos, né, para impressão, né, com essa chapa. Então, eu lembro que parece que o Luiz Peregrini, que hoje é, acho que, o proprietário da TSA, né, se me falha a memória, ele estava na Canguru naquela época e pediu para que a Dupont continuasse a fabricar essa chapa, porque ele tinha interesse de seguir adiante com o desenvolvimento e preparação de todos os equipamentos para esse tipo de chapa, os equipamentos impressores. Em paralelo, né, existia também um movimento lá fora, né, para impressão de tabloides em flexografia, com Sim. este mesmo tipo de chapa. Então, eu lembro que aqui no Brasil, o pessoal também olhou essa chapa para tentar fazer esse tipo de coisa, né? Já que lá fora tinha uma chapa específica para jornal e tabloide, chamado NAP. Eu não É. lembro mais quem representava essa chapa. E aqui no Brasil o pessoal queria fazer a mesma coisa em flex. E eu lembro que foi, eu não lembro quem que construiu, se foi a Feva, não tenho Foi. certeza. Uhum. Construiu uma máquina para impressão de tabloide e vendeu isso para Basta. É, Laster. Eu não isso lembro mesmo. se foi a FEBA, né? Não tenho certeza, né? Mas assim, e eu lembro que acompanhei, porque nessa época o Wilson Padoan, ele dava suporte técnico, né? Existia um departamento dentro do Senai para dar suporte técnico às indústrias, né? E ele começou a acompanhar isso de perto e trazer os resultados. A gente fazia teste lá no Senai também, né? Com essa chapa. E também era um resultado muito bom, promissor. Mas era para um segmento específico, né? Era para papel, tabloide e tal, e eu acho que isso acabou não andando aqui no Brasil, né? A Lace acabou fechando e tal. É. Esse projeto, de uma certa forma, foi abandonado. Mas o projeto da Canguru seguiu adiante. Então, por muitos anos, eles continuaram a utilizar a chapa 0,76 A e Incoplast também, porque a Incoplast viu que eles utilizavam também, aí sim, né? mostrando. Você tinha ali na região, né? A Incoplast, a Canguru e tal. Então, basicamente, algumas empresas, a Pelicano Embalagem também usava essa chapa, né? É. Era uma empresa ali principalmente lá do Rio Grande do Sul, né? De Pelotas e tal. Uhum. Também usava essa chapa. Então, existiam algumas empresas ali no Sul que se destacaram, principalmente, e avançaram, deram um salto bastante grande em termos de impressão e qualidade de impressão. O fato é que depois do surgimento do digital, ali, né, na metade dos anos 90 até 2000,
não justificava de uma certa forma, por mais que você tivesse a chapa 0,76 e a 1.14 digital, as duas já eram muito equivalentes, né? Então, assim, a chapa digital 1.14, ela começou a se mostrar muito boa, né? Então, assim, a diferença era muito pequena. Quando você tinha uma chapa 0,76 analógica para uma 1.14 ou 2,8, a distância era muito grande. Então, realmente, a 0,76 era uma chapa excepcional. A impressão com esse tipo de material era muito bom, muito bom. À medida que o digital veio, essa distância ficou menor. Então, já não justificava, de uma certa forma, você continuar com essa tecnologia. Porque aí você é o único a utilizar, né? Tudo bem, você domina todos os problemas da chapa, mas acaba ficando limitado, porque os fornecedores têm que fornecer só para você, especificamente, construir um forecast, por exemplo, de matéria-prima, só especificamente para um determinado cliente. E na grande maioria, os caras querem vender uma quantidade grande, né? Mas não foi isso, né? O fato é que o 1.14 digital, ele se mostrou muito bom. Então, eu entendo que posteriormente a isso, eu acho que não só a Canguru, mas a Incoplast, acabaram se rendendo e começaram e compraram equipamentos já para 1.14, né? A chapa 1.14 digital. Então, houve aí uma migração natural para essa chapa, né? Hoje eu não sei se eles ainda utilizam o 0,76 dentro da fábrica, não sei, não posso te falar, né? Porque eu tô... Um bom tempo atrás, quando eu cheguei lá, a ideia era passar para 1,14. Tudo bem, vamos passar. Eu não conhecia direito a 0,76, eu tinha visto só na Canguru, mas meio en passant. E quando comecei a trabalhar com a 076, ficou claro assim que era espetacular, por várias razões. Porque, especialmente naquele momento, eu estou falando isso de mais de 10 anos atrás, eles já estavam usando antes isso, mas porque, como você falou, a tecnologia, quer dizer, os bumps da vida, né, que você tem que dar, as compensações, etc., essa chapa quase não precisava. Uma chapa 0,76, o fotopolímero está grudado direto no poliéster. Então, ele limpa toda a área em volta da camada, né? E aí tem outra coisa também, Guerra. Por exemplo, para fazer grandes formatos, como pet food, por exemplo, quando você cola essa chapa no porta-clichê, ela não levanta nas pontinhas. Então, o gapzinho que você deixa no chapado, né, do pet food, por exemplo, é ridículo, melhor, né? É finíssimo. E não precisa de pôr durex, colar nem nada, porque ela não tem força para levantar. Então, essa é uma das vantagens também que eu via nisso. Mas é claro que a tecnologia depois suplantou isso. Né? O fato é, assim, você tem o pró e o contra, né? Assim, o contra dessa chapa é que ela era muito delicada, né? Então, nós estamos falando que uma chapa o polímero, o relevo e o poliéster. Então, você tinha que tomar um cuidado danado para descolar depois do dupla face, porque senão ela rasgava fácil, né? Amassava fácil. Então, tem a questão do custo. Você pode talvez falar, pô, estou pagando, às vezes até o mesmo preço de 1.14, mas estou tendo um desgaste muito grande aqui de material. Será que vale a pena? Então, assim, eu acho que depois desse período, as chapas de 1.14, digital principalmente, se mostrou, vamos falar, equivalentes. Então, não justificava mais você falar, olha, hoje eu tenho um diferencial. Porque a diferença estava muito pequena para que você continuasse com uma máquina, sei lá, depois de um período de 10 anos, você fala, bom, agora eu vou ter que continuar fabricando uma máquina de 0,76. Não tem sentido, né? Porque fica cara, você é obrigado a pedir um desenvolvimento especial para um fabricante, me fabrica de 0,76. Muda tudo. Então, assim, o que está na mão? 1.14 é mais fácil, né? Então, mas a história do 1.14, né? Ela veio daí, né? Recapitulando um pouco, ela veio principalmente, as chapas, elas vieram principalmente da aplicação no segmento de offset, para aplicação de verniz. A DuPont já tinha isso, né? Não sei se os outros fabricantes tinham, né? Na época, a BASF, a SAI e o que mais que tinha ali? A SAI, a BASF e McDermott, né? Se já tinham essas chapas. Mas como eu trabalhei na DuPont, eu, né, mais ou menos sabia da história, né? Então ela realmente veio de offset, né?
E depois, é lógico, começaram a fabricar uma chapa específica para offset com a base de poliéster mais grossa para aguentar o tranco ali, né, na hora de esticar, né? Porque no offset você prende na garra lá, vai puxando ali até virar um tamborim, né? Aquele negócio ali, né? Uhum. E a Dupont, na época, fabricava uma chapa específica para aplicação de verniz que tinha uma base de poliéster mais grossa, né? É isso, né? Então, assim, Legal. você falou do Toledo, realmente, eu conheci o Toledo nessa época ali, né? No Senai, porque a gente precisava, na verdade, eu fiz um treinamento lá para rotativa de papéis, e ali eu conheci o Toledo, e depois quando a Biflexo, né, surgiu ali, né, a inauguração oficial, né, assim, teve lá a inauguração lá no Terraço Itália, mas acho que a primeira palestra que foi, né, que teve ali para falar da Biflexo foi na Escola Senai, né, e na Uhum. época o Nelson Teruel, né, lançou um desafio, né? Precisamos de de um curso específico para quem está na indústria, já trabalhando, mas não teve oportunidade de se especializar tecnicamente. Então a gente precisa de um curso, sei lá, né, para no Senai aqui para essa turma. E na época o Aguinaldo Garcês, ele falou o seguinte, falou, não, nós vamos ter esse curso aí logo logo, né? Então, e aí, eu lembro que eu fiquei dando aula à noite, ali, quando o curso surgiu, por um período, acho que foi um mês e meio, quase 2 meses, e até a gente procurar um instrutor, né, para essa área, para o curso à noite, né? Uhum. E aí eu lembro que eu virei para o Serginho, né? O Serginho virou para mim e falou: você tem o Toledo lá, né? Olha, a gente tem o curso lá, o Toledo parece um cara bastante articulado aí, né? Que pode ministrar a aula, né? Convidamos ele lá, ele aceitou, fez o teste. Então, começou a dar aula à noite lá no Senai. Trabalhava, acho que de dia, né? Ainda na rotativa, mas dava aula à noite ali na escola, né? E foi assim que eu conheci o Toledo. Depois, sei lá, quantos anos? Sei lá, já se É, passaram é. 30 anos aí, né? Dessa história, né? Eu conheci, na verdade, o Toledo bem antes disso, né? A gente, na conversa, né, que eu Ah, tive com ele, a gente conheci ele na rotativa de papéis também, nos anos 80 ainda, ah. e foi muito legal. E tem uma frase que ele falava, né? O futuro é flexo, né? Eu brincava muito com isso, né? O futuro é flexo, e o Toledo tinha razão. Hoje a É, flexografia é o maior processo de impressão de embalagens flexíveis, rótulos e papelão do lado do mundo, certo? é. Então, eu até brinquei com ele, falei assim, ô Toledo, você falava que o futuro é flexo, o futuro da... Já chegou esse futuro? Sim, já chegou, né? Esse futuro já é agora, né? Lógico. Mas é isso, né? Então, assim, a minha trajetória, e hoje eu sou o proprietário aqui da TPG, né? Depois que eu saí da Dupont, em 2014, na verdade, a Takano, né? A antiga Takano, eles eram a gente era fornecedor da Takano, né? A Takano foi a primeira empresa a trazer, uma das primeiras, né? Eu acho que, se eu não me engano, alguns meses antes foi o Edmur trazer uma máquina gravadora digital, né? Até fez um lançamento ali, né? Um coquetel ali para a inauguração da máquina. Mas isso aconteceu alguns meses antes. Eu lembro que isso foi até lá em Diadema, onde estava a empresa, né? Do Edmur ali na. Até esqueci, olha, como é que chama? Lá, Fanipac. Fanitec, né? Ele tinha Fanipac, Fanitec. Uhum. E então ali quando surgiu, começou uma corrida para ver quem que trazia primeiro essa máquina, né? Então eu acho que o Edmur foi o primeiro ali com a tecnologia da Cytex e depois foi atacando juntamente com a Rotocron. Então meio que chegaram praticamente juntas aí, né? As duas máquinas já com o conceito de laser IAG, gravação direta, né? Laser direto na máscara de carbono. Cópia, né? Cópia digital. Cópia digital. E assim, para quem não sabe, né, a Dupont lançou a tecnologia de camada LAN, mas simultaneamente a BASF também lançou. Só que a BASF na época ela tinha lançado uma camada LAN
que você precisava lavar essa chapa antes de processar, né? Então você copiava a imagem, né, com a máquina digital, a laser e tal. Então gerava uma imagem ali na chapa. Uhum. E depois disso, você dava exposição, né, para fixar a imagem ali, né, a cópia. E depois disso, você tinha que tirar essa camada de carbono numa máquina com detergente ali, né? Não sei se acho que ninguém sabe dessa história, né? Mas isso durou muito pouco, muito pouco. E aí, lógico, né? Depois eles pediram aí permissão para usar a mesma tecnologia da DuPont, que era o carbono ali que se diluía junto com o químico no processo de revelação. Então, o mesmo fornecedor de carbono da DuPont era o mesmo da BASF naquela época, né? Então, assim, então eles abandonaram essa tecnologia, né? Você não sabia disso, né? Não, não sabia, não. Eu vi na Drupa de 2000, acho que foi, eu vi uma máquina no estande da BASF gravando o fotopolímero, não copiando, mas gravando mesmo, né? Mas é uma tecnologia também que acabou não avançando muito. Isso foi mais ou menos ali entre 97, 90, logo no comecinho, né, do digital ali, né, 96, 97. Eu lembro que eu fui para a Europa ali e visitamos uma clicheria lá. E aí o cara falou assim, puta, o problema é que tá entupindo, eu tô jogando isso no esgoto, tá entupindo todos os canos aqui do meu esgoto aqui, né? Ele achava que podia lavar com detergente e jogar fora, né? Mas não dava, né? Você tinha que depois pegar esse produto ali, esse detergente, e separar o resíduo e tal. Então era muito trabalhoso. Então eles rapidamente, a BASF naquela época abandonou essa tecnologia, né? Então, e começou a usar a mesma da DuPont, né? É lógico, né? Assim, porque na verdade a máscara de carbono, ela não é fabricada dentro dentro da fábrica onde você fabrica o polímero ali, né? O clichê, né? Ela vem de terceiros, né? Ela vem colada no poliéster que você retira. Ela vem numa bobina, ela vem colada ali no poliéster, que é o poliéster de proteção. Então ela vem de terceiro. Laminada com fotopolímero no momento da fabricação. Quando você lamina, quando você coloca lá a bobina de base e a bobina né, a bobina aqui do liner, né, que já tem a máscara de carbono, você extrusa o material e aquele sanduíche, aquela película cola. Então, tanto o poliéster como máscara de carbono, ele gruda no polímero. E aí, lógico, quando você tem a chapa, você pega e tira, né? Fica máscara de carbono no polímero. Mas ela não nasce ali, ela nasce antes, ela vem numa bobina de terceiros. Então, por isso que ficou fácil, né? De uma certa forma, para adaptar esse tipo de tecnologia, por exemplo, na BASF, DuPont, né? A BASF licenciou aí a DuPont licenciou na época a BASF, né? Para isso, né? Mas é isso. Então, assim, acabei até me perdendo aqui, mas Agora, hoje você trabalhou muito tempo com fotopolímero e hoje também trabalha, né? Obviamente com a clicheria. O que hoje é vamos dizer assim, um desafio para uma clicheria? Por exemplo, eu vejo, às vezes, temos que fazer a aprovação. Quando você começa a desenvolver um novo convertedor, um novo cliente seu, vamos dizer. Aí precisam ser feitos testes na máquina, para conhecer a máquina, o processo, a tinta, o anilox que ele está usando. Então, você usa um teste de forma para isso, claro, né? E o que você vê como o maior desafio hoje para a clicheria, para entregar um bom produto para o seu cliente? Um bom produto quer dizer uma chapa que você coloca na máquina e ela não tem que ficar dando retoque ou voltar depois para regravar. Bom, só para finalizar, né, antes de responder a sua pergunta, mas é isso. Então, eu adquiri a empresa em 2014, a antiga Takana, que depois virou TPG, pertencia ao Jorge Fumil e ele era meu cliente. Então, quando eu saí, ele falou: quer virar empreendedor? Eu falei: meu Deus do céu, né? E acabei virando empreendedor, né? Estou aqui até hoje, já são 5 anos à frente da empresa e a gente... E o equipamento que você tinha, você que vendeu para ele na época, né? Bastante. Oi? O equipamento de cópia foi você que vendeu quando você estava na DuPont, foi? Isso,
Eu vendi a gravadora digital e fiquei com ela. Basicamente é essa, né? Certo. Mas de lá para cá a gente já mudou algumas coisas aqui, inclusive o laser da máquina e tal, já atualizou bastante coisa. Mas é isso, são 5 anos que a gente... Então, uma parte da resposta da sua pergunta a gente tem que estar constantemente investindo, se atualizando, porque principalmente nessa área digital, sempre surge coisa nova. É uma retícula nova, né? A gente acabou de ter uma palestra aí, né? Um bate-papo aí principalmente com os convertedores de banda larga, falando de novas retículas e tudo mais. Então, o desenvolvimento para Flexo, ele é constante, ele não para. E é lógico, né? Para a gente se manter pelo menos atual, né? Ou, né? Assim, lógico, sempre vai ter alguma coisinha para fazer, mas a gente sempre se preocupa em se atualizar, porque essa novidade que surge, alguma novidade que surge como retícula e tudo mais, ela faz com que você traga um benefício. Talvez não... A gente está falando nem econômico, nem de... eu vou vender mais caro a minha chapa. Não é isso, né? É um benefício principalmente, talvez, para o seu cliente, em termos de velocidade, né? De diminuição de setup, economia de tinta. Lógico, né? A gente talvez não consiga cobrar ou colocar tanto valor nesse tipo de coisa, porque a tecnologia está sempre aí. É a mesma coisa que você falar, eu comprei uma TV de plasma, agora é uma de LED, agora é OLED. E se você olhar o preço das TVs, elas estão sempre muito parecidas, né, de uns anos para cá, né? Então, assim, mas a tecnologia avança. Então, assim, difícil hoje você cobrar um diferencial, a não ser que seja muito grande, né? Numa tecnologia, mas você tem que estar atualizado. Esse é o problema. Tem que estar atualizado com retícula nova e tudo mais. Mas, assim, respondendo a pergunta, não dá mais para a gente fazer as coisas empiricamente hoje, né? Então, assim, dentro de uma clichêria, você tem que estar munido de ferramentas que possa trazer um conceito de alta qualidade, porque o mercado exige. Nós estamos competindo aí hoje com rotogravura. Então, né, nós estamos falando de chapa fina, nós estamos falando de chapa digital, nós estamos falando de retículas novas. Então, assim, não dá mais para fazer empiricamente, né, o processo. Então, assim, hoje a gente tem aqui todo equipamento para fazer análise, não só de densitometria, né, espectrofotômetro, software dedicado para isso, para análise, provas digitais com ponto ou sem ponto, calibrada, com certificação ISO. Então, assim, a prova que a gente faz hoje, ela tem que refletir o que o cliente está pedindo. É isso, né? E o meu clichê, pronto, tem que chegar na máquina e refletir aquela prova contratual que ele, né, que a gente executou aqui, que ele falou, não, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que o meu cliente aprovou. Então, na máquina, ela tem que, né, a repetibilidade, né, e o match aí, né, ou seja, tem que chegar no resultado igual da prova, hoje é o normal, né, assim. Mas para isso, é lógico, tem que ter ferramentas, então, assim, procedimentos. Então, a gente sempre faz um trabalho novo, um cliente novo, comprou uma máquina nova, é necessário rodar aí um fingerprint, ou um single color, ou mesmo um test form, né, 4 cores, para que a gente possa medir ganho de ponto e fazer uma análise mais precisa, né? O que está acontecendo, que eu vejo no mercado, né, como a gente fala da facilidade e das informações que você tem hoje no mercado, facilita aí a velocidade, né, com que você responde para o seu cliente. Porque, assim, o que hoje o cliente quer, né? Além de toda essa tecnologia que a gente está falando e toda a qualidade que a gente está falando para competir com rotogravura ou com offset, ele quer que você entregue mais rapidamente um trabalho lá para ele, né? Um clichê, um desenvolvimento. Então, todas as empresas, imagina, a gente caminha para isso, né? A gente está trocando software aqui, investindo em tecnologias que permitam a gente ganhar velocidade.
Basicamente é isso, né? Porque hoje o cara precisa responder rapidamente para o cliente dele. Então a gente precisa responder rapidamente para o nosso cliente, basicamente isso. Não só na cadeia de, principalmente quando a gente atende o convertedor, mas também quando você atende o comprador de embalagem, né? Por exemplo, as agências, elas demoram, né? Faz todo um desenvolvimento, né? Vai um arquivo para lá, volta, vai aprovação. Mas quando ele realmente bate o martelo e quer gerar a matriz de impressão, quer gerar já um produto final, isso numa velocidade incrível, né? Não, então, olha, é o seguinte, aprovou? Meu, é para ontem. Quando é que você me providencia essas chapas? Quando é que a gente coloca isso em máquina? Quando é que, né? Vamos aprovar isso aí? Então, e é lógico, todas as empresas caminham para que a gente tenha um fluxo de trabalho cada vez mais rápido, através de programas específicos, né? Seja do provedor da ESCO, Hybrid ou qualquer outro, né? Mas aí a questão de velocidade. Então, assim, eu tenho que estar munido hoje não só de equipamentos que me promovam a velocidade necessária, que a gente possa entregar aí mais rápido para o cliente e melhor. O melhor seria realmente fazer todo o trabalho que a gente faz aqui de análise de ganho de ponto, de medição, curvas, e aí aplicar isso no dia a dia, né, para o cliente. O que acontece hoje, né, vamos falar, a ESCO, como provedora, nosso parceiro aqui, ela desenvolveu também, né, porque acho que percebeu, né, no dia a dia essa necessidade, né, de você ter um banco por exemplo, de curva de ganho de ponto, já para as empresas, que eles chamam de control, como é que é? Esqueci o nome. Y-Center. O PCW, né? Print Control Wizard, né? É o PCW que eles chamam, né? Que é um banco muito grande já de retículas e curvas já prontas, de uma certa forma, entre aspas, né? Você pode até afinar e editar isso lá dentro do PCW, mas já tem um banco mundial aí de curvas de ganho de ponto que você pode usar isso como referência. Uhum. Então, assim, você pode fazer o teste form e voltar, faz a medição, encontrou lá, você não tem mais que ficar plotando isso, né? Uhum. Já tem uma curva ali muito próxima, ali que, pum, clicou, você já tem uma curva para o seu cliente. Uhum. Isso, de uma certa forma, poderia falar, putz, você vai deixar essa geração mais burra, né? Porque antes, como é que a gente fazia, né? A gente media o ganho de ponto, plotava lá no DGC, né? Fazia toda uma curva e, né? Teria que até, vamos falar, né, que a gente já aprendeu, né? Usar todo o conceito, talvez, de espectrofotometria, né? Para chegar ali num resultado muito preciso, com alta qualidade. Mas, de uma certa forma, esses programas já te dão isso, né? Já estão prontos, de uma certa forma. Uhum. Então, cabe aí a empresa, é lógico, analisar e aplicar isso. Mas por quê? Eu não vejo isso como um negócio ruim. Eu vejo como uma certa forma, uma ajuda, porque a velocidade da informação hoje, é muito grande. A velocidade que você tem que responder hoje é muito grande. Se você também não tiver essa facilidade para poder fazer uma análise mais rápida e entregar isso mais rapidamente para o seu cliente, não vai funcionar, né? Ou seja, vai. Então, nós vamos voltar aí um pouco para trás. Eu acho que é isso que não tem mais volta. É isso que não tem mais volta. Então, hoje, o que a indústria quer? Ela quer um trabalho de alta qualidade, competir com rótulo, competir com offset, e num prazo para ontem. Basicamente é isso, é para ontem, né? Então, você lembra, né? Vamos voltar aí. Nós estamos falando de 25 anos, 30 anos atrás. Como é que se gravava um clichê? Fotolito, à disposição de verso, botava lá o fotolito na chapa, dava exposição, revelava. E aí, o que acontecia? Você falava assim, olha, eu não vou te entregar hoje. Eu vou te entregar daqui a 2 dias. Por quê? Não, porque primeiro tem que secar aí 2, 3 horas. E depois, tem que descansar. Você fala assim, mas descansar? Tá cansada essa chapa?
Não, tem que descansar, porque evaporar o solvente, aquela história toda. Você lembra disso, né? Então o cara deixava ali 2 horas, 3 horas, depois deixava ela fora da secadora por pelo menos 24 horas para a chapa descansar. Você lembra, né? Para voltar o tamanho dela. Para voltar ao Hoje tamanho. a chapa não. A chapa, imagina, você, 1 hora e meia no máximo, aí já está indo para o cliente, né? O gargalo hoje não é a gravação, né? Não é a gravação, né? Gravar um clichê hoje não é o gargalo de uma clichêria, de um provedor de serviço de gravação de clichê, né? O gargalo, sem dúvida, ainda é a pré-impressão, sem dúvida é a manipulação de arquivo, tudo isso, né? Porque às vezes o arquivo não vem adequado, então você tem que criar padrões, você tem que fazer pré-flight para ver se está tudo certo, devolver às vezes esse arquivo, porque né, às vezes está em curva, está em fonte, não está uma resolução boa. Então, o tempo maior hoje que se gasta é na pré-impressão. Gravar chapa em si é até rápido, né? Mas é a pré-impressão hoje que pega mais, né? Mas assim, vai chegar um momento que não tem muito também o que afunilar, porque você tem hoje que olhar o arquivo, entender a necessidade do cliente, o que ele está precisando, né? Então, assim, criar padrões também. Então, não é um negócio tão simples assim. Aqui a gente tem geração, em termos de fluxo de trabalho, que é o automation. Nós temos de última geração a ferramenta da ESCO, que é o Art Pro, né? Tá, acho que na versão 20 ou 21. Nós temos aqui um laser gravadora HD com Pixel Plus também de última geração. Então, máquina de prova digital GMG também de última geração. Tem que ter, infelizmente tem que ter, né? Para que a gente possa fazer um bom trabalho e atender bem o cliente aí, né? E é isso, né? Então, assim... Agora, Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha também que a parte do convertedor, que quem compra o clichê, muitas vezes você faz um teste de forma, ele utiliza uma tinta de um fornecedor, um anilox, e depois, na hora da produção, ele acaba utilizando um outro tipo de anilox, uma outra tinta, enfim, muda de máquina. Isso também não atrapalha um pouco a clichêria? Atrapalha, né? E atrapalha, eu vou falar bastante, né? Porque o que acontece? Da mesma forma que a gente aqui vai atrás, começa a se inteirar de novidades, o que a tecnologia pode nos ajudar. Para o outro lado, o convertedor, ele tem que se aprimorar, ele tem que fazer com que as pessoas tenham conhecimento, treinamento, porque está tudo interligado, né? Então, por exemplo, quando a gente faz um tratamento de imagem aqui, eu faço um trabalho onde eu tenho uma cor Pantone e tiro uma prova, com minha prova padrão ISO, calibrada direitinho, e coloco ali talvez um magenta também calibrado, tá, numa sobreposição de cores, onde eu tenho degradê e tudo mais. Se esse cliente não preparar a tinta, principalmente o Pantone, adequadamente, desculpa, isso vai para o brejo. Então, assim, e é difícil você falar, olha, você preparou a tinta adequadamente, você não está lá na fábrica para saber se o cara conseguiu controlar a tinta, medir LAB, né, o delta E ali, para falar, olha, tá ali com 2, sei lá, 2,5, 3 no máximo aí, legal, né? Dá para passar. Agora, se o cara prepara uma tinta lá, puxou, tá na cor, e aí quer que a gente faça para impressão de sobreposição de cores, principalmente com Pantone, e às vezes chega na máquina, não chega na cor, desculpa, né? Aí vai, é a clichêria. É a clichêria, né? Então, assim, e aí falta, Eudes, que eu acho que falta realmente conhecimento, principalmente de cor. Tem muita gente que tem dificuldade de entender o que uma cor, né? Se eu mexo numa cor, o que ela influencia nas outras. Então, assim, às vezes o pessoal fala que, eu vou mexer, principalmente aqui, às vezes para impressão, eu vou mexer aqui, peraí, uou. Cara, é assim, se você mexer numa cor, você derruba as outras, entenda isso, né? Se você subir isso aqui, você abaixa as outras, né? Então, assim, tenha um máximo de cuidado quando você fala de cor.
porque assim, não só na pré-impressão, mas principalmente na máquina impressora. E às vezes o impressor, a própria às vezes colorista não entende isso, né? Não. Então, assim, e é lógico, é fácil às vezes jogar um problema, talvez para impressão, que seja, né? Mas quando as empresas se falam, que eu acho que é mais importante, é o diálogo, o entendimento, aí a coisa flui bem. Eu acho que a palavra que a gente pode simplificar toda aquela conversa que teve ali de banda larga e os convertedores que eu presenciei, foi o diálogo, né? Foi Comunicação. comunicação. Então, quando isso flui bem, cara, aí vai embora, né? Vai embora. Quando você consegue padronizar algumas coisas e entender bem como é que o cliente faz tinta ou usa qual é o fornecedor de tinta e tudo mais, não tem problema. Agora, quando ele não fala, né, não tem um diálogo aí, eu acho realmente difícil, porque você faz uma coisa, daqui a pouco o cara tá, troquei o fornecedor. Mas por quê? Porque, sei lá, o cara veio aqui, tava mais barato, tá? Achei que tava muito caro a outra tinta, resolvi trocar. Meu, mas você me avisou? Eu preciso te avisar? É lógico que precisa avisar. É lógico, porque agora nossa pré-impressão vai ter que mudar, né? Não sei como é que é a sua tinta, vamos ter que começar tudo de novo. Aí é aquela história, né? Vai precisar fazer novamente um fingerprint, um teste form, avaliar tudo de novo. E olha, eu vou falar para você, é meio comum isso, né? Meio comum. No dia a dia, as empresas esquecem de avisar, né, o seu fornecedor, ou o que seja, né? Não estou falando só da clichêria, estou falando de outras coisas, né? Sim. Dupla face, qualquer outra coisa que esteja envolvida dentro do processo. Eu mudei o dupla face, eu tenho que avisar o pessoal de tinta, eu tenho que avisar a clichêria. Eu mudei a tinta, eu tenho que avisar a clichêria e o pessoal do dupla face. Eu tenho que fazer isso, e não simplesmente trocar, né? Mas eu troquei o de média, dupla face de média de fulano para o ciclano. Desculpa, amigo, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Ou um outro caminho que, por exemplo, não teria problema em trocar a tinta desde que o convertedor ele estabeleça um critério, por exemplo, de espectrofotometria. Então, não importa o fornecedor, tem que dar um delta E muito específico ali de um padrão, né? Aí não teria problema. Aí é lógico, né? Você não Mas percebe. aí é um passo mais avançado, né? Apesar que não é difícil, né? Mas muita gente... Não é. Desde que o que você falou, crie parâmetros, falar, tá bom, só que o meu parâmetro é esse, eu vou testar a sua tinta, aí é lógico, né? Vários fatores vão ser levados em consideração. A questão econômica e tal é importante, mas, né, padrão aqui para mim é importante. E aí, assim, não mudou, não teve alteração nenhuma. É lógico, é importante comunicar o seu parceiro, né? Fornecedor de clichê e dupla face, não importa. Mas, assim, eu acho que o trabalho que você vai ter é menor, é mínimo, é o mínimo. É mínimo. Então, assim, de repente, não mudou nada. Troquei o fornecedor de tinta, coloquei dentro dos padrões aqui e foi embora. Perfeito. O problema é que às vezes os caras não esquecem, né? Esquecem de avisar, esquecem de falar. Então, eu acho assim, o importante, o crucial é a comunicação. A comunicação é estar junto do cliente, é estar junto do seu fornecedor, né? Comunicar o fornecedor. Eu acho que aí flui bem. Ontem, realmente, a palavra de ordem ali, eu acho que todo mundo fez o mesmo comentário, escolha um parceiro e esteja junto com ele. Esteja junto com ele que a coisa funciona, né? Lógico, né? O fornecedor também tem que estar ligado nessas coisas. Tá certo. É isso, assim, a gente tem um grande desafio esse ano, Eus, que é passar essa fase da pandemia. Eu acho que o mercado vai voltar, né? Com certeza, né? A gente não pode ficar nessa situação muito tempo, né? As indústrias precisam trabalhar, está todo mundo, né, bastante apertado aí com as margens e tudo mais, o dólar subindo, né? Mas assim, precisa todo mundo, e todo mundo quer isso, né? Voltar à situação normal, né? Normal. Então, assim, mas é uma fase que a gente precisa, também é lógico, né? Com cuidado, porque senão descamba de vez aí, né? A questão do Covid e tudo mais, né? Da segurança, né? Que as pessoas passam.
Uhum. Entendi. E é isso, né? Então, agora, o que eu vejo para o futuro, eu acho que ainda vejo desenvolvimento para Flexo. Não dá para ter medo da tecnologia digital ainda, né? Apesar que eu vejo que boa parte dos grandes convertedores de rótulo e etiqueta, principalmente nessa área, já estão olhando para o digital, mas a Flexo ainda tem um caminho bastante longo ainda para Isso. seguir. É. Então, e Certeza. aí, até lá acho que eu já estou bem, bem velhinho. Nós vamos estar aí, bem gagá aí, né? Acho que dá para. Você engana bastante a idade, viu? Ainda bem Guerra, gagá. você, a TPG, ela vem do T de Tacano, enfim, né? Você pretende mudar o nome? Sim, já está sendo feito, né? Vai ter por essas semanas aí, eu não vou abrir agora porque acho que é uma surpresa, né? Mas o nome Tacano não existe mais já há bastante tempo, né? Desde a época que eu assumi a empresa, né? Uhum. Mas eu continuei com o nome porque o nome TPG é forte, né? A gente brinca aqui, né? Porque quando o cliente ligava aqui para a gente, falava assim, TPG, o cara o quê? TGP? Por telefone não entendia muito bem, né? Então a gente tinha que falar assim, olha, é que nem avião, né? Tucano, pato, ganso, né? Mas é tucano, pato, ganso. Ah, agora entendi. Então o TPG dá para a gente brincar com qualquer coisa, né? Mas assim, a gente já tem um nome aí nós vamos anunciar isso para as próximas semanas, Que né? Porque legal. nós vamos ter algumas mudanças, né? Não só do logo, do nome, do site, né? Que vai subir um site novo aí, né? Responsivo, né? A nossa ideia é ter, então, né? Não posso falar muito aí, né? Vai ter algumas Então, mudanças aí, né? Esse ano, né? Um ano. expectativa. Eu vou deixar link aqui, inclusive, tá? No canal do YouTube. Vou deixar os links que você quiser. E Tá aí, bom, quem quiser conhecer mais ou ter mais informação, é só acessar, tá certo? ok. Tá bom, Guerra. Eu agradeço aí pela oportunidade e deixo você à vontade aí para comentários, enfim, para finalizar nosso bate-papo de hoje. Bom, eu que agradeço, né? Primeiro, prazer em falar com você, que faz tempo que a gente não batia um papão aí, né? Acho que a gente tem bastante história para contar aí, né? Se deixar aqui, acho que a gente fica a noite toda aí, né? Conversando, né? Mas, assim, agradeço, né? A princípio, pelo convite, Eudes, obrigado, né? Uhum. Quer dizer, assim, a TPG é uma empresa, né? Vamos falar, relativamente nova, né? Vamos falar, até apesar de ter 20 e poucos anos, ainda é uma empresa nova, com bastante energia, né? A gente tem bastante energia aqui, as pessoas com bastante energia. Nós temos aí realmente, principalmente na minha cabeça, né? O que eu projetei aí para os 10 anos e quando eu assumi a empresa, e eu venho seguindo esses passos aí, né? Então, eu tenho mais 5 anos ainda para frente, né? Para colocar a empresa no patamar que realmente eu pensei, né? E a gente vem seguindo bem. O recado para o mercado, a gente está vivo, né? Bem, crescendo, inclusive, né? Apesar da pandemia, a gente vem aí num patamar de crescimento, sempre com foco no desenvolvimento de novas tecnologias e aprimoramento técnico aqui, não só das pessoas, mas tecnológico dentro da empresa, né? E com a visão de futuro, né? Do que está acontecendo no mercado, a gente está sempre olhando, né? O que tem de novo e colocando aqui tudo que for possível, né? Para colocar e energia para que a gente possa seguir com as novidades também no mercado de flexo, né? É isso, né? A gente atua basicamente nos segmentos de rótulo, etiqueta, e banda larga também, né? Então, assim, a gente tem uma gama bastante variada de produto, né? E serviço, né? Dentro da área de flexo, da área gráfica.
desde, né, a aplicação de chapa de verniz, e rótulo, etiqueta, banda larga. Então, assim, a gente atua em várias, vários, é isso, né? Vários caminhos aí, várias frontes, né? Vários frontes, né? E é isso, né? Então, assim, a gente continua avançando, né? Como pioneira no digital, como pioneira na tecnologia a TPG foi a primeira, né, a trazer tecnologia, por exemplo, o White Pro foi uma das primeiras aqui no Brasil, foi a TPG. Máquina de prova, prelo de prova para Flexo foi uma das primeiras. Então, assim, a gente está sempre buscando novidade, né? Então, logo, logo vem novidade por aí, né? É isso, né? Tá certo. Agradeço novamente o convite e espero revê-lo aí pessoalmente, né? E até convite aqui para você vir tomar um café com a gente aqui, né? Assim. Obrigado, Guerra. Desejo muito sucesso para Obrigado. você. Sucesso para você aí e a gente se vê logo, logo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.